Toda semana eu atendo pacientes que chegam com um laudo na mão de um ultrassom ou tomografia escrito cisto renal ou nódulo renal. E a maioria, muito preocupada com esse achado, não sabe exatamente o que isso significa. E aqui nesse vídeo eu vou contar para você que depende muito. Tem situações onde sim precisa operar, outras situações acompanhar e até mesmo não fazer nada. Olá, eu sou Thiago Mourão, sou médico urologista e uro-oncologista aqui em São Paulo e no vídeo de hoje vamos falar sobre lesões nos rins. Os rins são dois órgãos que estão numa região chamada retroperitônio, é a região mais posterior do abdômen, já próximo da região lombar. E a função deles é filtrar o nosso sangue, produzir urina e equilibrar líquidos e eletrólitos do nosso corpo. E atualmente, com a popularização de uma série de exames de imagem, particularmente inclusive para check-up médico, como por exemplo exames de ultrassom, não é infrequente nós encontrarmos pacientes com achados incidentais de algumas lesões renais. Esses achados eles podem preocupar uma boa parcela desses pacientes, mas há uma distinção clara entre cada um desses achados que é muito importante ser explicado. E esse é o meu papel hoje, é de explicar para vocês o que é que significa cada uma dessas lesões renais, sejam cistos ou nódulos sólidos, e até que ponto é necessário se preocupar em relação a isso. Eu atendo regularmente, praticamente todas as semanas, pacientes que fizeram exames de imagem, em sua maioria exames de ultrassom, pedidos por seus outros médicos, sejam cardiologistas, gastroenterologistas, endocrinologistas, às vezes por questões de saúde ou para um acompanhamento de algum outro problema de saúde que a pessoa acompanha. E neste exame de imagem, neste ultrassom, por exemplo, vem lá um achado de uma lesão cística no rim ou eventualmente um nódulo renal. E muitos desses pacientes, sejam homens, sejam mulheres, têm uma preocupação em relação ao que isso significa e se será necessário fazer algum tipo de intervenção ou de investigação a mais. O cisto renal é uma estrutura com paredes finas e conteúdo líquido, na grande maioria das vezes sem septações internas e sem componente sólido. Os cistos renais eles aumentam em prevalência com o decorrer do envelhecimento, seja em homens, seja em mulheres. Então é muito comum que após os 50 anos ocorra o surgimento de pelo menos um cisto renal, que pode ser de diferentes tamanhos. Esses cistos, eles, numa grandíssima maioria das vezes, não terão a responsabilidade, não serão responsáveis por nenhum tipo de sintoma, seja dor, sejam sintomas urinários ou alterações da função renal. Isso significa que encontrar um cisto renal simples em um exame de imagem não é um laudo alarmante. Então, cisto simples, de paredes finas, sem septações, sem calcificações, sem realce ao contraste quando aplicado, sem componentes sólidos, esse cisto ele não tem risco de malignidade. É uma lesão que não necessita de nenhum tipo de investigação a mais, seja biópsia, sejam exames complementares, e nem sequer necessitam de um acompanhamento regular. Cistos renais simples, em algumas situações, de certa forma até raras, quando adquirem um tamanho muito proeminente, aqueles cistos que chegam a atingir às vezes 10 centímetros ou mais, pelo espaço que ocupam na região interior do abdômen, eles sim podem eventualmente levar a alguns desconfortos, até pela questão de rechaçarem outras estruturas, outros órgãos. E aí, nesse tipo de situação, embora ainda assim não haja risco de malignidade, é em algumas situações indicado intervenção cirúrgica, de retirar a cápsula desse cisto e esvaziá-lo. Quando há dúvidas sobre a complexidade de um cisto renal, e quando digo um cisto renal complexo, é um que pode ter desde uma ou mais septações internas até inclusive alguma região de componente sólido no seu interior, mesmo tendo o componente líquido associado.
Então, nesse tipo de situação, é necessário exames de imagem mais detalhados, como uma tomografia ou, eventualmente, uma ressonância magnética. E para essa distinção, foi criada uma classificação chamada Bosniak. Essa classificação ela funciona assim. O Bosniak 1 é o cisto renal simples, de paredes finas, sem septações, sem realce, sem componente sólido. O risco de malignidade é praticamente nulo e não necessita de nenhum acompanhamento específico. O cisto renal Bosniak 2 é aquele que pode ter algumas septações, sem realce, sem componente sólido ou eventualmente algumas calcificações discretas. Esse cisto renal também não há um risco significativo de malignidade e também não necessita de um segmento regular. Antes do cisto Bosniak 3, nós temos um outro chamado Bosniak 2F. E essa letra F, ela significa segmento, do inglês follow-up. São cistos que têm um maior número de septações, às vezes um pouco mais espessas, com mais calcificações. Esses cistos, eles, embora não indiquem um tratamento cirúrgico, eles necessitam de um segmento mais regular, porque eventualmente pode ter um risco de neoplasia em 10 a 15% dos pacientes que têm esse tipo de cisto. Quando acontece um cisto Bosniak 3, muda-se um pouco ali a nossa conduta. Então são cistos que podem ter um risco de malignidade mais significativo, que pode chegar até 50% dessas lesões. Nesse cisto, as paredes do cisto, as septações são mais espessas e tem realce. É quando a conduta, embora muitas vezes uma vigilância mais rigorosa ela pode ser feita, eventualmente pode ser necessário uma intervenção cirúrgica para a retirada completa dessa lesão. E o Bosniak 4 é o cisto que tem um componente sólido claro no seu interior. Tem um grande realce, tem uma alta probabilidade de ser uma lesão maligna. Esse risco chega a até 90% dos casos de cisto renal Bosniak 4. Nesse tipo de situação, o tratamento cirúrgico é a principal recomendação. Já um nódulo sólido, essa lesão é diferente de um cisto renal, pois esta é uma lesão totalmente sólida, sem componente líquido. Essas lesões, elas podem inclusive ter uma vascularização própria. E de fato, há um risco de ser um tumor renal, embora nem sempre isso é verdade. Então, quando a gente fala de câncer renal, o câncer renal mais comum, em até 85, 90% dos casos, é o chamado carcinoma de células renais, cujo tratamento principal na doença localizada é o tratamento cirúrgico, na grande maioria das vezes com a retirada única da lesão. Existem outros tratamentos possíveis, até mesmo vigilância em caso de lesões pequenas, mas também ablação é possível, assim como em alguns casos muito específicos não passíveis de cirurgia, tratamentos radioterápicos eles ganharam uma certa notoriedade em pacientes que não tolerariam outros tratamentos. Os carcinomas de células renais, eles se apresentam exatamente na forma de nódulos sólidos, na grande maioria das vezes, e não possuem nenhum tipo de sintoma, sem dor, sem sangramento, sem sintomas urinários, sem outros achados que possam chamar a atenção, exceto aquele achado incidental no exame de imagem. Como eu falei anteriormente, nem todo nódulo sólido é câncer. Então nós temos alguns tumores renais benignos. Os mais comuns deles são o angiomiolipoma, que é um tumor renal benigno que contém gordura em seu interior, e essa lesão especificamente ela é capaz de ser diferenciada pelo exame de imagem de tomografia ou ressonância. Já um outro tumor renal benigno é o oncocitoma, que em termos de exames de imagem, de fato não é possível diferenciar completamente essa lesão de um carcinoma de células renais. Pelo fato de não ser possível distinguir totalmente uma lesão benigna de uma maligna, por vezes é indicado um tratamento de retirada desse nódulo, tanto com intuito diagnóstico como também terapêutico. A biópsia renal, ela existe, embora nem sempre seja indicada. Então é importante conversar com um uro-oncologista experiente para poder direcionar para o melhor caminho. Haverão casos onde o tratamento já direto ele é melhor, não vai mudar a conduta fazer a biópsia, ou em algumas situações duvidosas, ou onde o tratamento cirúrgico tem um risco mais expressivo,
tem situações onde a biópsia ela pode ser a conduta inicial e que pode, às vezes, esclarecer o fato de ser uma lesão benigna ou, às vezes, um tumor maligno. Naquelas situações de achado de nódulo, onde se indica um tratamento cirúrgico em algum momento, há sempre a pergunta: quando que é necessário operar? É imediato? É uma urgência? E isso depende. Para tumores renais menores do que 4 centímetros, as chamadas pequenas massas renais, nós vamos ter um percentual de lesões benignas entre 20% a 30% no máximo. Já para lesões menores do que 2 centímetros, esse percentual de lesões benignas ou lesões malignas de um baixo grau, ele pode ultrapassar 40%, 50% dos casos. E em algumas situações de nódulos sólidos muito pequenos, aqueles menores do que 1 centímetro, 1,5 centímetro, que são lesões que às vezes o próprio acesso a elas pode ser dificultoso e inclusive os riscos de um eventual procedimento cirúrgico, eles podem ser até maiores do que o benefício daquela retirada. Para nódulos muito pequenos, talvez a conduta primordial seja no primeiro momento o acompanhamento, a vigilância dessas lesões. Claro que a depender das expectativas, do grau de ansiedade e de uma série de fatores que vão ser analisados na consulta com o médico urologista, alguns pacientes, mesmo com lesões pequenas, vai ser escolhido já partirem para um tratamento definitivo, seja uma ablação da lesão, que é um método térmico de energia que destrói a lesão, ou, eventualmente, já um tratamento cirúrgico. Para o tratamento cirúrgico, o padrão ouro hoje em dia é a cirurgia robótica, a nefrectomia parcial robô-assistida. Ela preserva toda a parte saudável do rim, retirando aquele nódulo com margens adequadas e depois reconstruindo a região onde foi necessária a incisão, o corte para a retirada do nódulo. Então, na prática, se o seu exame veio com um laudo de um cisto renal simples ou um cisto renal Bosniak 1 ou 2, provavelmente a conduta será somente um acompanhamento, uma orientação, sem alarmismos e sem nenhuma urgência de fazer nada naquele momento. Já se o seu laudo veio um cisto renal Bosniak 2F, provavelmente vai ser instituído uma programação para uma vigilância mais regular. E caso o seu laudo tenha vindo um Bosniak 3 ou mesmo 4, certamente será necessário uma conversa mais direcionada para nós instituirmos aí uma conduta, uma programação para essa lesão que tem um potencial maior de ser maligna. Vão haver situações onde, por exemplo, um exame inicial de ultrassom ele vai deixar dúvidas, vai descrever como uma imagem hipoecóica ou eventualmente uma área suspeita. Então, em situações onde há dúvida, por exemplo, no exame de ultrassom, ou se eventualmente ele alegar ser um cisto renal complexo, é importante fazer um exame de imagem como uma tomografia ou eventualmente uma ressonância para poder esclarecer e avaliar melhor as características dessa lesão. O paciente, seja homem, seja mulher, que compreende isso que eu estou comentando, fica muito mais tranquilo e seguro em relação aos achados daquele exame de imagem, ainda mais numa situação onde esteja totalmente assintomático. A informação ela é parte do cuidado e um laudo mal explicado ele gera muito mais ansiedade do que resolução do problema. Se você ou alguém que você conhece tem um achado de um exame de imagem com um cisto ou um nódulo renal, esse tipo de conversa acontece aqui no consultório. E se esse vídeo foi útil para você, curte, compartilha, comenta aqui com a gente como foi a sua experiência e a gente está à disposição sempre que necessário. A informação certa, na hora certa, muda a decisão.